Oi pessoal, então nós vamos começar mais um roteiro. Hoje a gente inicia o roteiro 7, que corresponde à aula de georreferenciamento de carta topográfica. No último roteiro, o 6, eu ensinei vocês a buscarem alguns dados que nós vamos utilizar nas próximas aulas, nos próximos roteiros. O primeiro dado foi a carta do IBGE e hoje nós vamos utilizar ele fazendo o georreferenciamento. Então, o primeiro procedimento que você vai executar é salvar esse projeto. Então, nós vamos vir aqui em projeto, você vai abrir o seu QGIS, o meu já estava aberto, vai vir em salvar como e vai buscar a sua pasta Estrela do Sul. A minha, ela já está aqui. Então, não achei a minha pasta, você iria discutir, abriria a pasta com seu nome, abriria a pasta Estrela do Sul. Aqui dentro de Estrela do Sul, você vai salvar o seu projeto com o nome Estrela do Sul. Não precisa ser em letra maiúscula, eu já falei isso em sala de aula. Eu simplesmente coloco quase tudo em letra maiúscula para ficar mais fácil de vocês enxergarem, né? Dar uma visualização aí melhor. Então, venho aqui, clico em salvar. O meu projeto ele já está salvo, eu vejo aqui acima do menu principal escrito Estrela do Sul. E agora eu vou trabalhar com as configurações, com as propriedades do nosso projeto. Então, você vai voltar em projeto, vai vir aqui em propriedades. Em SRC, nós vamos selecionar o SRC correspondente à área de Estrela do Sul, que seria esse aqui, ó, Sirgas, UTM, zona 23, código 31983. Se o código não aparecer aqui para você, que é o que provavelmente vai acontecer se você não estiver usado ainda, né? Ele não vai aparecer aqui para você, basta você digitar esse código aqui no filtro 31983 e ele busca aqui embaixo para você, você seleciona ele, aplica e dá OK. Então, o meu já estava aqui, eu vou aplicar, vou dar um OK. Eu consigo ver esse SRC, que seria o Sistema de Referência de Coordenadas, sempre aqui no canto inferior direito. Então, ele me mostra aqui que eu estou, né, o meu projeto, ele está nesse sistema de referência, nesse código aqui, que seria a zona 23. Até agora a gente trabalhou aí com WGS 84, trabalhamos com zona 22 e agora a gente está trabalhando aí com a zona 23, UTM, zona 23. Feito isso, agora nós vamos iniciar o nosso georreferenciamento. O que acontece? Esse georreferenciamento, você vai vir aqui em raster e procurar esse item aqui, o georreferenciador. Caso o seu não apareça como está aparecendo no meu, você vai fazer o seguinte procedimento. Você vai vir aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos, espera ele processar. Ele vai abrir essa janela. Então, você vai digitar aqui em busca georreferenciador. Então digita GeoRR, né? Não apareceu aí digitando o nome completo georreferenciador, não reparei se eu tinha digitado errado, mas esse item ele apareceu aqui. No seu, ele vai estar desmarcado, provavelmente. Você vem aqui e marca. Marcando ele, você pode dar um fechar.
Quando você vier aqui em raster, o seu ele já vai aparecer igualmente o meu. Então, clico aqui, né, venho em raster, venho em georreferenciador, clico, ele vai abrir essa janela para mim, que é onde eu vou trabalhar o georreferenciamento da imagem. Eu vou estender a tela, é mais fácil trabalhar com a tela estendida. E agora eu vou procurar o meu arquivo em PDF. Não precisa de fazer o processo de transformação dele para TIFF ou GeoTIFF, porque ele já abre o arquivo em PDF. Então eu vou vir aqui em abrir e vou buscar a minha pastinha carta IBGE. Como eu já havia manipulado esse dado, automaticamente ele me jogou aqui para a última pasta que eu trabalhei. Então basta você ir lá em Estrela do Sul, abre carta IBGE, o seu arquivo MAP 13009, ele vai aparecer. Então você seleciona ele, clica em abrir. Ele abre a carta topográfica. Se você der um zoom com o rolamento do mouse, zoom mais, zoom menos, ele abre essa carta para mim e no entorno dela eu tenho as minhas coordenadas. Aqui nos cantos eu tenho as coordenadas geográficas, mas a gente não vai trabalhar com essas coordenadas geográficas, nós vamos trabalhar com as coordenadas UTM, que são as coordenadas em metros. Então, ao longo de toda a minha carta, se eu observar, eu tenho as minhas coordenadas. Essas coordenadas que estão acima, elas são as coordenadas do eixo X. E essas coordenadas que estão nas laterais, elas são as coordenadas do eixo Y. Então, de um lado a outro, eu tenho as mesmas coordenadas. Então, se a minha coordenada X aqui em cima, ela é 196.000, dando seguimento à linha aqui embaixo, ela é 196.000 metros. A mesma coisa as coordenadas Y aqui na lateral, se eu tenho 7.948 milhões, eu tenho do outro lado 7.948 milhões também. Então, você não pode trocar os valores dessas coordenadas. Então, sempre lembro desse detalhe aqui. Eu tenho acima as coordenadas do eixo X, variando da esquerda para a direita, e eu tenho as coordenadas do eixo Y, variando de norte para sul. Agora, nós vamos vir aqui nesse item de configurações de transformação, ou você vem direto no item, ou você vem em opções, configurações de transformação. Ela vai te abrir a mesma janela, independente de onde você digitar. Então, os meus parâmetros de transformação, eu vou trabalhar com eles, vou modificá-los aqui. O meu, ele já está preenchido da última forma que eu trabalhei, o meu arquivo. Então, nesse caso aqui, o seu ele pode estar preenchido de outra maneira, você vai preencher da maneira que eu te indicar. Então, a gente tem aqui os tipos de transformação, que seria aí linear, Helmert, polinomial 1, 2, 3, suavizador, projetiva. As mais comuns da gente utilizar são as projeções, no caso da carta topográfica, a projeção linear, e a projeção polinomial 1, né? São para áreas mais planas, vamos falar assim. Quando você trabalha aí com polinomial 2 e principalmente a polinomial 3 ou essas outras aqui, você está tratando com, muitas vezes, imagens onde você tem os terrenos montanhosos, né? Você tem aquele aspecto que muitas vezes é complicado aí de você identificar os pontos dentro daquela determinada imagem. Então, a linear você tem que selecionar até 3 pontos, na verdade o ideal são 4 pontos.
A polinomial, o mínimo, polinomial 1, o mínimo são 6 pontos. E a polinomial 2, você pode aí selecionar acima de 9 pontos, né? Assim como aqui você pode selecionar de 6 a 9 pontos também. Eu falei aí o mínimo, mas o mínimo, na verdade, que a polinomial 1 ela aceita também, se não me engano, são 4 pontos. Então, eles vão fazer aí, vão utilizar esses elementos para fazer a transformação, para fazer os tipos de transformação. O método de reamostragem, você vai selecionar vizinho mais próximo. A reamostragem, ela vai estar associada aí à questão da escolha dos pixels no entorno desse arquivo, no entorno do ponto que você seleciona. Então, isso aqui vai de acordo com as características do que você estiver georreferenciando. Se você estiver georreferenciando uma imagem de satélite, às vezes isso aqui pode mudar, né? Você pode mudar aí o tipo de reamostragem que você queira, então você tem que pesquisar aí sobre o assunto. O sistema de referência de coordenadas, você vai colocar o mesmo do projeto, que seria que ele vai aparecer, né, do projeto 3183, o meu automaticamente já apareceu aqui, que é esse 31983. Então, presta bastante atenção aqui nesse momento, porque como o início do código ele é a mesma coisa, você pode, como a gente já mexeu com dados aí com a zona 22, você pode acontecer de você selecionar errado. Então, presta bastante atenção nesse momento. O método de reamostrar, o SRC alvo que você vai selecionar é o 31983, SIRGAS 2000, UTM Zona 22. Então, confere se é esse. Se não apareceu a opção dele aqui, você pode clicar nesse selecionar SRC, ir lá e fazer a mesma coisa. Seleciona aqui o código que provavelmente já vai estar aparecendo para você, ou no filtro você coloca o código 31983. Mas a falha que você não pode ter é de selecionar aqui errado, porque senão seu georreferenciamento ele vai ficar errado também. O raster de saída, ele já vai dar um nome automático aqui, a gente vai alterar esse nome, então você vai clicar nesses 3 pontinhos e vai salvar esse arquivo dentro de carta IBGE. Ele já vai salvar o arquivo em TIFF, né? Você vai observar aqui arquivo TIFF, você vai salvar com o nome carta topográfica, sem acento e sem espaço. Então, colocou carta topográfica, salvar. Você marca essa opção aqui de salvar pontos, né, que seriam os pontos de controle. Deixa marcado o 0 para transparência quando necessário e vai colocar aqui para carregar quando concluir. Aqui a gente vai usar isso. Se você não quisesse que carregasse quando concluísse, bastava desmarcar, mas nesse caso dessa aula você vai deixar marcado. Preenchemos todas as configurações de transformação, nós vamos dar OK. E agora nós vamos começar a selecionar esses pontos na carta. Então, eu passo aí para vocês a questão dos pontos de controle. Eu vou colocar aqui na tela os pontos de controle que você vai trabalhar, que são os pontos de controle que eu vou ir selecionando ao longo da carta. Eu vou ir mostrando todo o processo para vocês, eu vou já referenciar a carta inteira para vocês verem que são poucos pontos, são só 6 pontos. Os pontos são esses daqui, então você vai dar um print aí na sua tela para salvar esses pontos, para você não digitar errado também, e também para não ter que ir anotando aí, ficar mais complicado, talvez você não está com papel para ir anotando. Você tem os seguintes pontos, que são esses aí, do ponto 0 ao ponto 1 ao ponto 5. Então, ao todo, nós temos 6 pontos que vão ser selecionados aí nessa carta topográfica de Estrela do Sul. Eu te indico mais ou menos os cantos aí, então, canto superior esquerdo, canto inferior direito, lado esquerdo meio, para você achar
achar de forma mais fácil também esses pontos, por mais que você vai ver no vídeo, eu deixo indicado aí para que você consiga visualizar essa numeração melhor. Sempre observe se você digitou a coordenada certa. Então, a gente tem as coordenadas X, né, na casa dos 1000, vamos falar assim, e as coordenadas Y na casa dos milhões. Então, eu tenho 196.000, 228.000 e assim por diante. Eu tenho 7.948.000, 7.904, 7.948.000. Então, sempre também confira as suas coordenadas para que elas não fiquem erradas, porque a gente vai ver que existe um erro residual que você tem que observar e que esse erro ele vai interferir na qualidade do seu georreferenciamento. Então, voltando aqui para a sua carta, depois eu vou mostrar para vocês aqui essa tabela dos pontos de controle, ela vai aparecer, essa questão do erro residual. Então, eu venho aqui no meu primeiro ponto. Como eu indiquei para os meus alunos em sala de aula, você vai pegar os pontos, eu selecionei os pontos onde eu tenho essas cruzinhas aqui já marcadas na carta, que fica bem mais fácil para você já referenciar. O zoom que você vai dar é um zoom mais ou menos dessa forma que está na tela. Você não precisa de dar um zoom grande demais para falar, nossa, eu vou dar um zoom enorme para ficar perfeito. Nada te impede de fazer isso, mas eu deixo mais ou menos nesse zoom aqui ou um pouco menor, preenchendo essa cruzinha e dá certo. O erro ele deu aí em todas as vezes que eu já referenciei, ele deu um erro pequeno, que estava dentro aí do limite que eu poderia ter para que o dado ele seja confiável, para que o georreferenciamento ele seja confiável. Então, para arrastar dessa maneira que eu estou arrastando, eu clico no rolamento do mouse e seguro, então eu consigo arrastar dessa forma segurando. Então, cliquei no rolamento, continuo apertando ele e consigo movimentar. Para marcar o ponto, eu vou clicar com o botão esquerdo. Então, o meu primeiro ponto é esse cruzamento aqui do ponto 196.000 com 7.948.000. Então, eu venho aqui no meu ponto, tento deixar o mais certo possível ali na marcação, clico, ele vai abrir essa janela falando para que eu introduza as coordenadas e aí eu vou introduzir a coordenada X, que é 196.000, e vou introduzir a coordenada Y, que é 7.948.000. Então, confiro, 196.000 tá certo, 7.948.000 tá certo. Vou dar um OK. Ele lança esse pontinho vermelho aqui, ó. Ele lança o pontinho vermelho, me indicando que o ponto está marcado ali. E o ponto ele começa a aparecer aqui, ó. Então, o meu ID ele é 0, meu ponto 0. Vai jogar essas outras informações aqui, aqui seriam as coordenadas. E daqui a pouco ele vai me mostrar esses erros, esse erro residual aqui, que eu vou explicar para vocês o que é isso daqui a pouco. Então, o meu próximo ponto, ele está lá no canto inferior direito, então ele está lá para baixo. Eu gosto de selecionar dessa maneira, distribuindo os pontos na carta. Então, eu prefiro evitar selecionar diretamente na mesma linha ou na mesma coluna. Então, eu vou para um canto, vou para o outro, mesmo que a coordenada talvez se repita ou que pegue a mesma linha. Eu acho mais garantido aí não ter o erro. Então, aqui a minha primeira coordenada é essa 228.000, 7.904.000. Então, nesse cantinho aqui, a coordenada ela está muito ruim. Então, aparece, na verdade, aqui legível só o 904.000. Então, fica atento quando você estiver sozinho. Às vezes, você vai já referenciar uma carta aí que não é essa, em que eu estou te indicando as coordenadas, fica atento para os valores,
que é para você digitar os valores corretos. Então, o meu ponto 1 aí, o meu cruzamento, ele está aqui. Vou mirar, clico com o botão esquerdo, ele pede de novo para que eu adicione essas coordenadas. Confiro, 228.000, 7.904.000, dou um OK. Meu ponto apareceu aqui. Por enquanto ele não está me mostrando esse valor, ele vai começar a aparecer a partir do terceiro ou do quarto ponto, não me lembro. Mas daqui a pouco ele já aparece. A nossa outra coordenada, ela está no canto superior direito. Então, eu vou vir aqui no canto superior direito. A minha coordenada é essa aqui, ó, 224.000 por 7.948. Então, ela está bem aqui. Clico e digito a minha coordenada. Conferir, tá certo, dou um OK. Então, meu ponto apareceu aqui, eu vou para minha próxima coordenada, que é no canto inferior esquerdo. Então, canto inferior esquerdo. A minha coordenada é 200.000. Por 7.904.000. Então, o cruzamento, ele tá aqui. Vou clicar, vou digitar o meu ponto. OK. O valor do meu erro ele já começa a aparecer aqui, tá dando 0,28.918. Todos os valores eles estão dando iguais. Vamos para o próximo ponto para ver, que eu acho que esse valor ele vai mudar. Então, canto superior esquerdo, meio, é o meu próximo ponto, a coordenada 204.000, 7.940.000. Então, aqui está o meu 7.940.000. Para ficar mais fácil, o que eu faço? Eu venho aqui, dou um zoom, mais ou menos assim, e puxo aqui para a lateral, para que eu possa ver o valor da coordenada. Então, eu sei que essa linha aqui é a 204, então eu vou seguindo nela, procurando a 7.940.000. Então, presta atenção para não errar. Ó, eu tenho 7.940.000 por 204, cliquei, então 204. R$7.940.000, dou um OK. Ó, os meus valores eles já mudaram, tá vendo? E vou para o meu próximo ponto, que é o canto inferior direito, que é 216.000, a minha coordenada. Então, eu tenho 216.000 aqui, vou seguir segurando nessa linha para poder ir visualizando aqui na lateral. Então, a minha linha é essa aqui, 7.912. Eu podia ter ido lá embaixo, que tinha ficado mais fácil, na verdade, né? Então, canto inferior, aqui embaixo, senão ia andar a linha inteira. Eu fui lá no superior, né, gente? Então, eu tenho o 216 aqui, ó. Puxei ele pro cantinho e vou buscar a minha 7.912. 7.912.
Então, posiciono aqui corretamente, dou um clique e digito a minha coordenada, 216.000, 7.912 e ok. Olha, esse valor aqui, de acordo com a escala de trabalho, que a gente, né, a nossa escala de trabalho, ele tem que ser menor que 30, né, que seria aí o erro residual. Aqui ele está dando, tá vendo, ó, o maior ele tá 0,56, então esse georreferenciamento ele tá muito bom. Se eu vier aqui em configurações de transformação e alterar para linear, que é muito comum também de ser utilizado, esse valor ele deve aumentar um pouquinho. Ó. Se eu clicar em linear, né, se você quiser fazer isso só para ver, pode fazer. Se você quiser fazer isso só para visualizar, você pode fazer. Nesse caso aqui, eu estou fazendo só para te mostrar. Então, mudei para linear, dou um ok. O meu valor ele subiu, tá vendo? Para 19, 29. Mesmo assim, se eu usasse, ainda estaria bom porque ele está abaixo do valor de 30. Então, como que eu descubro esse valor aqui de erro que eu posso ter? Qual seria o valor mínimo aqui que eu teria que respeitar para que o meu georreferenciamento ele fique bom? Eu vou voltar aqui pro polinomial, do ok. O seu você deixa em polinomial também, né? Só queria mostrar para vocês. Agora eu vou explicar o porquê que você tem que observar esse valor. Antes de explicar, eu esqueci de fazer o procedimentozinho aqui que a gente teria que ter feito. Então, por enquanto, esse erro nosso aqui, ele está associado aos pixels. A gente tem que passar ele para metros para verificar o valor correto, e eu esqueci de fazer isso. Então, nós vamos vir aqui em opções, configurar gerenciador, e vamos usar isso aqui, ó, em unidades residuais. Você vai marcar usar unidades do mapa, se possível. Como nós estamos trabalhando com coordenadas UTM, nós vamos ter esse erro em metros, que é o valor que a gente precisa saber para ter certeza disso aí. Então, eu vou vir aqui, vou dar um ok. Aí ele já coloca essas unidades para mim, ó, virou unidades do mapa em metros. Então, eu tenho aqui 6, 8, tá vendo que os valores eles aumentaram um pouco. E eu tenho que verificar aqui esse erro médio. O meu erro médio ele está dando 10,23. Então, como eu falei para vocês, esse valor do erro, ele tem que dar abaixo de 30 pela nossa escala de trabalho, que é a escala de trabalho 1 para 100.000. Então, ele está um erro bom. Como que eu descubro isso, né? Como que você vai descobrir isso quando você estiver sozinho? Então, a gente precisa saber determinar aí o padrão de exatidão cartográfica. Esse padrão de exatidão cartográfica, ele é um indicador estatístico de dispersão relativa a 90% da probabilidade que vai definir a exatidão de trabalhos cartográficos. Então, o que significa isso? Para você definir esse padrão, existe aí a questão de você verificar o que a gente fala de observar a precisão possível, né, referente à questão de olho nu. Então, eu tenho aqui, levando-se em consideração a menor precisão gráfica possível de ser observada a olho nu, eu tenho 0,2 milímetros ou 0,002 metros, que seria, vamos falar assim, a menor distância em que o olho humano ele pode diferenciar dois objetos. Então, um dos
das formas mais simples para você definir aí tanto talvez a sua escala de trabalho quanto essa questão do erro admissível, do valor daquele erro ali, seria utilizar essa forma, onde você vai ter aí esse valor 0,002 vezes o valor da sua escala. Aqui no caso que a gente teria o valor da escala, que é o N 100.000, a gente poderia ter um erro admissível de 20 metros. Então, todos os objetos que estariam distanciados uns dos outros, né, com menos de 20 metros, não seria possível você visualizá-los na imagem. Então, o nosso erro ali, que é o meu erro, na verdade, né, eu não sei qual vai ser o valor do seu erro, ele está em 10 metros, ele se encaixaria aqui dentro do padrão dessa fórmula. Então, os detalhes aí das dimensões gráficas, né, eu coloco aqui essa questão aqui, os detalhes cujas dimensões gráficas forem inferiores ao valor do erro admissível, não terão representação gráfica e, portanto, não constarão no desenho, que é essa questão que eu falei agora. Então, existe uma outra forma de você observar também, que ela seria seguindo aí, no caso do padrão de exatidão cartográfica da planimetria de produtos, que é um padrão que você observa aí nesses dois materiais, aqui que eu coloquei como fonte, que são materiais do Exército, né, duas apostilas aí, dois padrões, para você definir aí essa questão da exatidão cartográfica, onde eles estabelecem aí erros em classes, né, que você teria aí a melhor classe para uma classe mais inferior. Então, você tem do A, B, C. Aqui a nossa escala 100.000, o nosso padrão de exatidão ele seria de 50 metros, o erro ele seria de 30 metros. Então, a gente continua dentro, né, o georreferenciamento que eu fiz continua aí dentro do que seria, vamos falar assim, bom, estaria aí dentro de uma classe A. E como que eles definiram isso aqui? Então, eles estabeleceram isso a partir do decreto 89.817 de 84, eles estabeleceram isso aqui, né, as cartas com classe de A, B, C, você pega essa fórmula aqui, né, para determinar o padrão de exatidão cartográfica, aqui no caso de planimetria, e aqui o erro padrão ele seria estabelecido por essa fórmula. Então, você pode tanto passar já para metros, eu prefiro já passar isso para metros e multiplicar, porque eu já tenho o valor do erro total aqui, ou você pode passar para milímetros, né, e descobrir o seu erro também. Então, eu acho mais fácil já passar aqui para essa fórmula direto, que você consegue estabelecer aí já o padrão em metros. Então, para a nossa escala, seriam 30 metros. E aqui eu coloquei outros exemplos aí com esse padrão de exatidão cartográfica e o erro admissível aí, que seria esse erro que a gente tem que observar. Então, se você for trabalhar com outras escalas, você pode vir aqui nessa tabela do material do Exército e observar qual seria o erro aí, esse valor de erro que você teria que trabalhar se você estiver trabalhando com alguma escala que seja essas escalas aqui que eles colocaram como padrão. Voltando aqui então para nossa carta, o erro ficou bom. Você tem que observar esse erro no seu mapa, né? Não esquece de fazer aqui, mudar para metros, em configurar gerenciador. Então, você observa esse erro aqui em metros e ele deve estar, todos os valores eles devem estar abaixo de 30, do valor de 30. Assim como aqui no erro médio também tem que ser um valor abaixo de 30. Se esses valores eles derem muito altos, o que você pode fazer? Você pode alterar esses locais aqui. Então, eu tenho o maior valor aqui nesse caso, o meu ponto 5, que é o ponto do meio, e eu tenho o ponto 1 também, que ele saiu 8 por ponto 99. Eu posso, se eu quiser, melhorar esses valores aqui, talvez diminuir esses valores. Então, eu vou lá no meu ponto 1, que seria o ponto aqui do canto inferior direito,
que seria esse meu ponto aqui. E aí o que eu faço? Tá vendo que ele me mostra aqui o deslocamento. Então isso aí, quando eu tenho o erro, esse valor do erro, ele seria a diferença, né, entre o ponto coletado e o ponto marcado. Então a minha diferença ela seria aí de 8 metros em relação à distância real. O que eu posso fazer? Eu venho nesse item aqui, excluir ponto não, excluir ponto depois eu mostro que é para excluir o ponto. Eu venho nesse item aqui, mover ponto, e eu clico em cima do meu ponto com o botão esquerdo, continuo clicando, e posso verificar quando eu movo, olha, para esse lado, o meu valor ele vai diminuindo. O meu valor aqui, ó, tá vendo que agora o meu valor, ele já é de 6,91, mas ele aumentou aqui o meu valor 4. Então, se eu continuar movendo ele, ó, se eu mover para lá, aumentou para 14. Eu tenho que verificar para onde que eu movo, que ele fica o mais próximo possível do que seria aí a realidade. Então, olha, quando eu trago ele aqui para baixo, ele diminui mais ainda. Agora eu tenho esse ponto aqui, que é o ponto 4, que ele está em valor 9. Eu vou tentar diminuir também o valor dele, só para mostrar para vocês. Esse é o ponto do canto superior esquerdo, que seria o ponto 5, que é esse ponto aqui. Não significa que o seu, ele vai estar com maior valor. Você que tem que observar que esse seu ponto, ele tá, qual dos seus pontos ele está com maior valor para você fazer isso. Aqui no meu caso são esses. Então, eu venho aqui, clico com o botão esquerdo e tento mover ele para onde ele vai me dando um valor menor. Então, aqui ele já diminuiu para 3. Então, para mim aqui, se eu for aqui em configurações, venho aqui em configurações, dou um OK de novo, ele altera o meu erro médio. Tá vendo que estava lá 10, ele só vai alterar depois que eu vier aqui, dar um OK novamente, aí ele alterou para 3,83. Então, de 10 ponto alguma coisa, ele veio para 3,83. Então, ele ficou melhor em relação ao que seria o posicionamento correto. Se eu quisesse excluir qualquer ponto, o que eu faria? Eu viria aqui em excluir ponto, não vou excluir, tá? Eu viria aqui em excluir ponto, clicaria nesse ponto e ele confirmaria a exclusão desse ponto. O que acontece para talvez você ter que excluir? Às vezes você criou o ponto errado, mesmo fazendo essa movimentação, igual eu fiz aqui, vim mover ponto, ele não altera o seu erro, talvez ele aumenta, ou talvez ele aparece aqui negativo, ou aparece um valor muito estranho. Significa que seu ponto está errado. Ou você digitou errado, ou você colocou ele no lugar errado. Então, o ideal é você ir lá, deleta ele e cria ele de novo. Então, seria o ideal a se fazer. Feito isso, consegui um erro bom aqui, abaixo desse valor que eu falei para vocês, né? Você vai vir aqui e clicar nesse item aqui, iniciar georreferenciador, ou você vem aqui em arquivo, iniciar georreferenciador. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, só reduzir, tá vendo? Ele tá me mostrando aqui o posicionamento onde essa carta ela vai cair. Então, quando eu clicar aqui em iniciar georreferenciador, ele vai fazer todo o processo e vai jogar a carta aqui na lateral, tá vendo? Então, agora a minha carta, se eu passar o meu mouse, observa aqui a coordenada, ele vai, olha, me mostrar as coordenadas. Posso dar um zoom aqui mais ou menos no ponto, passo aqui por cima, olha lá o meu ponto, 196,7,947, que era 948. A carta ela perdeu
um pouco da qualidade dela. Eu já tinha tentado fazer esse procedimento transformando a imagem em TIFF, em GeoTIFF, antes de georreferenciar. Ela continuou com a mesma... perdeu a qualidade também. Não continuou com a qualidade que ela veio. Se você olhar lá o seu arquivo de PDF, quando você dá o zoom, a qualidade dele está melhor. Mas para a gente aqui, que a gente só vai criar os limites aqui do município, já está bom. A gente vai usar aí esse procedimento, a carta desse jeito mesmo que ela veio. Então eu posso fechar. Então eu venho aqui, observa que eu tenho aqui TIFF Points e tem a minha carta topográfica, que foi o arquivo que a gente acabou de criar. Agora nós vamos voltar e criar o limite do município.